Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos louvando ao Senhor, louvando por este dia, por este momento. Senhor, eu louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço. E reconheço que através do que é bom, encontrar em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, a minha casa, a minha família, o meu coração. Senhor, toma conta, Senhor, do meu agir. Inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, meu Deus, Deus meu. Queridos irmãos, nosso dia começa assim, inclinando o nosso coração para Deus. E nós começamos com o Catecismo da Igreja Católica, nós estamos dando sequência, nós estamos falando sobre Abraão. E nós estamos já no índice onde que fala que muçulmanos e a fé de Abraão, 841. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre os muçulmanos e a fé de Abraão. No número 841 do Catecismo, ele está dando continuidade à igreja e os não cristãos. Então, diante dessas palavras, no Catecismo vai dizer assim: as relações da igreja com os muçulmanos. As relações da igreja com os muçulmanos. Mas o plano de salvação abrange também aqueles que reconhecem o Criador. Então ele começa nos dizendo que o plano de salvação, então Deus tem um plano de salvação para todos. Então ele não é somente para um povo, é para todos. Como aquele povo acreditava que era somente o povo escolhido, mas o Senhor disse para todos nós. Ele veio para todos. Então nosso Deus, Ele abre as portas do céu para toda a humanidade. Diante do Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, todos nós estamos convidados a fazer parte do reino de Deus. Abrange também aqueles que reconhecem o Criador, reconhecendo a Deus. Como nós vamos ver hoje no Lectio Divino, a fé. Diante da fé, diante da humildade, o nosso coração abre para a graça do reconhecer o nosso Deus. Então aqui nós estamos tendo essa relação entre os muçulmanos, que eles também acreditam no plano da salvação, que eles reconhecem o Criador, e entre eles, em primeiro lugar, os muçulmanos que, professando manter a fé de Abraão, continuidade da fé de Abraão, adoram conosco o Deus único, misericordioso, juiz dos homens no último dia. Então os muçulmanos, eles acreditam até os profetas. Eles não professam que Jesus Cristo é o Filho amado de Deus, mas que foi um profeta. Então, queridos irmãos, diante dessa fé, diante desse mover, nós estamos aqui nesse relacionamento, onde que aqueles irmãos que acreditam que Deus é um Deus único, aqueles irmãos que acreditam no plano da salvação de Deus, aqueles irmãos que adoram junto conosco um Deus único, está fazendo parte deste caminhar com Deus. Mas que a gente possa entender também que tem uma explicação logo à frente aqui. Fora da igreja não há salvação? Irmão, se eu professo a minha fé, se eu acredito em Jesus, que é o Filho amado de Deus, se eu acredito nas palavras do meu Senhor Jesus, que eu tenho que estar unido a Ele, junto com Ele, na igreja de Cristo, que Ele deixa os apóstolos, Ele deixa os sacramentos, Ele deixa para nós os meios onde que nós estamos unidos num só corpo, como diz em Coríntios, onde Ele é a cabeça. Por isso que a necessidade de nós estarmos sendo batizados, nós estarmos convivendo com a Eucaristia, com a confissão, os sacramentos. E por isso que, fora da igreja, um coração que ele se encontra assim,
distorcido, mas ele acreditando nesse Deus único, nós temos que dizer assim: a salvação, ela vem para todos nós, mas nós temos que abrir os olhos para a verdade que está na palavra. Muitos, por ignorância, por não conhecer a verdade, por não ter chegado à verdade, por eles estarem convivendo com a graça da fé, de acreditar em Deus, cabe agora a nós a acreditar sim, que com a igreja é necessário nós estarmos unidos a Cristo e ao plano de salvação. Por isso, meu irmão, como nossos antepassados, nossos avós, bisavós, que não chegaram a estas informações, eu creio, eu não estou falando que a igreja fala, mas eu creio, eu acredito que diante da misericórdia de Deus, esses que não tiveram informação, por isso que a palavra, Jesus disse, quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado, certo? Então nós estamos tendo entendimento, nós estamos sabendo a verdade, nós estamos caminhando com a igreja, por isso que Cristo deixa a igreja. Só para a gente recordar a palavra de hoje, que eu até deixei separado aqui para nós, se lembra aquela palavra que diz assim em Marcos? Marcos capítulo 9, versículo 38. João disse-lhe: Mestre, vimos alguém que não nos segue, que não caminha com eles, expulsando demônios em teu nome. Aí ele diz assim: e lo proibimos. Jesus, porém, disse-lhe: não lhes proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é a nosso favor. Então, quem não é contra nós é a nosso favor. Contra quem? Contra nós quem que Jesus está se direcionando? Vamos voltar um pouquinho? Vamos voltar lá em Mateus. O último versículo de Mateus. Ide, pois, ensinai todas as nações. Aqui Jesus está dizendo para os discípulos. Ide, pois, ensinai todas as nações. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Quem que está com ele? Os apóstolos, a igreja de Cristo. Então, aqui já nasce a igreja de Cristo. Aqui já nasce onde que ele diz que ele estará conosco todos até o fim do mundo. Ensinai a observar tudo que eu vos escrevi. Está aí, irmãos, a igreja, o sacramento. É para nós ensinar os discípulos, os apóstolos, ensinar a observar. E a igreja universal, a igreja católica, apostólica, romana. É o mundo inteiro. Então, esse ensinamento, a palavra de Deus vai chegar aos ouvidos de todos. E todos estarão cientes da verdade através dos ensinamentos da igreja de Cristo. Por isso que aqui nós vamos vendo depois que fora da igreja não há salvação. Por quê? Porque diante do ensinamento você vai cair dentro da igreja. Diante do ensinamento você vai estar observando a verdade. Você vai estar observando os sacramentos. Você tem que estar convivendo com a verdade. E a verdade é casamento, o sacramento do casamento, o batismo. Quando nós somos batizados quando crianças, nós vimos ontem, nós falamos ontem, a água que jorra da cruz, a água e sangue de Jesus nos é jorrado em cima de nós. Nós somos convidados a ser filhos amados de Deus. Nós professamos a nossa fé caminhando com a igreja de Cristo, caminhando com a verdade, com os sacramentos. Querido irmão, mas diante aqui nós vamos falando sobre os muçulmanos e a fé. Nós se colocamos junto com o plano da salvação, se colocamos juntos com o Criador, nós reconhecemos Deus Criador e adoramos um Deus único. E nesse mover, coloca a mão no teu coração, diante da tua fé, diante de acreditar nesse plano de salvação, diante deste mover, querido irmão, não tenha dúvida da fé que você professa. Não tenha dúvida que nós, católicos apostólicos romanos, nós caminhamos com Jesus. Mas eis um detalhe. O plano de salvação para mim e para você precisa que eu e você tenha um agir com Jesus. Um agir com Ele. Não é dizer eu sou católico, não é como você ouve dizer, sou fulano, eu sou ciclano. Não. Eu sou um católico apostólico que caminho com a verdade, junto com o meu Senhor. Sem Ele, eu não sou capaz de caminhar, porque eu sou como uma criança, dependente do Pai. Coloca a mão no teu coração, meu irmão. Que Jesus disse que quem não for como uma criança não herdará o reino de Deus. É aquele que reconhece que ele precisa pegar na mão do papai e caminhar com ele. É aquele que reconhece que sozinhos somos fracos, que nós não conseguimos vencer.
é aquele que reconhece que com os sacramentos, eu convivendo com a confissão, eu convivendo com a Eucaristia, que é o meu Senhor vivo no meio de nós, está aqui, eu caminharei com vocês, Ele está vivo no meio de nós, a palavra dele é rica em espírito e verdade, a palavra do meu Senhor que vem dizer para mim e para você, meu irmão, é dentro da igreja que você vai caminhar com a verdade, mas se eu sair fora da igreja e eu não viver a palavra de Deus, é uma fé morta, é uma fé sem atitude, é uma fé vã, sem a caridade, sem o amor, sem a convivência dentro da tua casa, com a tua família, querido irmão. Que nós possamos professar a nossa fé em espírito e verdade, caminhando com a igreja de Cristo, caminhando com o amor de Deus, caminhando isso, vivendo os sacramentos, vivendo o amor dentro da nossa casa. E que neste momento, Senhor, diante da tua verdade, professando todo o conhecimento, que nós não excluamos ninguém, que nós sejamos cristãos fiel a Deus. Mas de que jeito, irmão? O cristão, ele não vai viver das brigas e das discórdias. Ele vai trazer a paz e a mansidão no coração. O verdadeiro cristão católico apostólico, quando vir alguém defamar ou falar mal, seja objetivo, não condene ninguém, porque quem não é contra nós é a nosso favor. Mas tenha sabedoria, não jogue pérola aos porcos, como disse o nosso Senhor Jesus. Também não queira se engrandecer. Eu não sou como esses aí que vivem aí no pecado, né? Você viu aquele homem que chegou lá no templo e falou assim, ó, eu não sou como esse não, eu devolvo meu dízimo, eu faço tudo certinho, mas eu não sou como esse aí não, já condenando os outros. Cabe a Deus condenar e cabe a nós professar nossa fé. Acolhamos o irmão, não acolhamos as atitudes deles, não acolhemos o direcionamento deles, mas acolhemos o irmão, respeitando simplesmente o mover do coração dele, porque quem não é contra nós é a nosso favor. Sejamos fiel a Jesus Cristo, caminhando com a Igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, amanhã é domingo, voltamos segunda-feira com Café com Jesus e logo após o Leque Divino. Hoje também, daqui a pouquinho, o Leque Divino. Que Deus abençoe, um grande abraço. Tamo junto, catecismo, leigos, caminhando junto na fé. Um abraço.